Oi, pessoal, começando mais um Morning Call. Hoje a Mara Luque não pode estar com vocês, então eu, Gabriela Lisboa, vou conversar com o Marco Bismarck, que é gestor da TAG Investimentos. Bom dia, Marco. Bom dia, tudo bem, Gabriela? Tudo bom? Obrigada por conversar com a gente aqui no Morning Call hoje. Imagina, obrigado pelo convite novamente aí de participar. Marco, eu queria começar falando sobre a guerra entre China e Estados Unidos, a guerra tarifária. Trump surpreendeu muita gente no domingo à noite, quando tuitou sobre o aumento de tarifas na China. Ele que já vinha dizendo que estava tudo certo, que essa guerra estava perto do fim, de repente disse que vai aumentar a tarifa, enlouqueceu os mercados mundiais, inclusive aqui no Brasil. Ontem Uhum. a gente ainda sentiu o efeito disso. Você acha que hoje isso ainda vai continuar? Acho que sim, acho que o tom dos mercados dessa semana vai ser muito pautado em cima disso. A gente viu uma notícia hoje de manhã dando conta de que a China voltou atrás em diversos pontos que já estavam mais ou menos negociados, e foi isso que motivou o Trump a escalar, né, a soltar a voz no Twitter dessa maneira. Então a gente deve continuar vendo os desdobramentos dessa guerra comercial. A gente tem a delegação chinesa chegando essa semana para tentar apaziguar e tentar retomar as conversas. Então, entre quinta e sexta-feira a gente deve ter a delegação chinesa chegando lá nos Estados Unidos para conversar. E acho que a semana vai continuar pautada muito, muito ainda nisso. Ontem o porta-voz do governo chinês confirmou a visita do vice-premier, o Liu Hu, nos Estados Unidos, né, entre os dias 9 e 10. Isso na China surtiu um bom efeito, o mercado até deu uma recuperada lá. Aqui a gente estava caindo mais de 1%, mas acabou fechando em menos 0,65%, né? Pois é, mas aí na madrugada as bolsas chinesas voltaram a sofrer, né, as bolsas asiáticas em geral. A gente teve dados de exportação e importação e balança comercial na China que foram piores do que o esperado, né? Principalmente as exportações sofreram muito e os dados de balança vieram muito piores do que o esperado. A expectativa era em torno de 30 bi, veio perto de 13. Então acho que isso põe mais um tempero aí nessa negociação entre os dois lados. Bom, falando do cenário interno, hoje começam efetivamente os trabalhos da Comissão Especial da Câmara, que vai analisar o projeto da reforma da Previdência. Ontem, na verdade, eles tiveram a primeira reunião, mas foi mais para discutir cronograma, né? Hoje, então, seria o início efetivo dos trabalhos. Paulo Guedes deve ir até a comissão, isso também deve interferir. Acho que sim, acho que são as primeiras conversas, né? Acho que a gente tem visto sinalizações positivas nesse espectro. Acho que essa história de uma nova reforma, mini reforma ministerial, abrir um novo ministério, né? Desmembrar o Ministério de Desenvolvimento Regional em dois, para alguns, né, vamos dizer assim, para acomodar alguns aliados do Maia, principalmente. Eu acho que isso é importante. Acho que mostra um pouco aquela curva de aprendizado que a gente já vinha falando há algum tempo desse governo, de como fazer política, né? Então acho que teve uma entrevista do Rodrigo Maia ontem falando também um pouco de expectativas em relação a gente acha que vai pautar sem dúvida nenhuma os mercados, mas é um começo dessa conversa e acho que o tom é um pouco mais positivo. A gente tem esse clima um pouco incerto ali no governo, né? Militares versus clã Bolsonaro, Olavo de Carvalho, o Bebiano, que saiu do governo, chegou a se manifestar ontem à noite, falando que o governo precisa começar a trabalhar de fato, trabalhar forte, né? Você acha que esse clima também está interferindo? Acho que interfere um pouco. Acho que o tom do Twitter do Bolsonaro agora, falando do nosso lado, em relação a essa questão Olavo contra militares, foi bem conciliador. Então acho que mostra um pouco também dessa curva de aprendizado, de não querer mais conflitos nesse momento. Então ele botou um pouco de panos quentes nessa história. Então, mas sem dúvida nenhuma, e tem alguma influência, sim. Marco, a Petrobras é uma empresa que tem um peso importante no índice Bovespa, né? E ela anunciou uma queda de mais de 40% no lucro no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado.
isso, normalmente, quando a Petrobras tem alguma notícia não muito agradável, as ações caem e pesa bastante no índice, né? Esse resultado da Petrobras foi um pouco pior do que esperado, a expectativa era em torno de 5 bi de resultado, veio 4. Tiveram algumas mudanças relevantes aí na questão de como é feita a contabilidade, então acho que a gente pode ter leituras. A gente está um pouco em dúvida de como vai ser a leitura do mercado. Acho que é um pouco negativo, mas pelo que a gente leu de relatórios de sell-side nesse começo de manhã, continuam positivos com a empresa, apesar desse lucro um pouco abaixo do esperado nesse primeiro tri. Bom, de qualquer forma, deve ser uma semana de cautela, então, visto esse clima Estados Unidos e China. Acho que sim. Acho que enquanto isso não tiver algum direcionamento, os mercados vão continuar nesse compasso de cautela. As bolsas lá fora, S&P começa um pouco em queda, tiveram alguns dados de vendas na Alemanha que foram um pouco melhores, né, de produção, na verdade, que foram um pouco melhores do que o esperado, produção industrial. Então isso deu um pouco de alento na bolsa europeia, principalmente a bolsa alemã segurou um pouquinho, mas as bolsas S&P começam caindo um pouco e acho que a gente vai continuar essa semana pautada nessa história de guerra comercial, sim. Marco, muito obrigada, boa quarta-feira para você, boa semana para todos nós. Obrigado, Gabriela. Tchau, tchau.